Olá pessoal, sou Sônia Umbelino, especialista em medicina interna, atuo na área de medicina integrativa há mais de 10 anos e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a saúde do homem em relação à idade principalmente e alguns problemas de saúde que afetam o homem principalmente quando ele está envelhecendo. Então, para isso eu trouxe um especialista em saúde masculina, o professor e urologista especializado em andrologia, Dr. Fernando César Muniz, que vai tirar algumas dúvidas. Ok, é um prazer tê-lo aqui, viu? Muito grande. E vamos falar um pouquinho de andropausa. Eu queria que o senhor passasse a informação para as pessoas como o homem vai suspeitar que está entrando em andropausa. Existe uma idade específica? Quais são os sintomas assim mais comuns que dá o clique assim de alerta para ele procurar um especialista? Primeiro, é um prazer estar aqui no seu programa e poder trazer essas informações, um pouco de como o homem pode se beneficiar com a prevenção e a busca pela qualidade pela sua saúde. Tá? Em relação à andropausa, o homem geralmente isso acontece com ele depois dos 40 anos. Ele começa a envelhecer, ele começa a ter queda hormonal gradativa e isso pode trazer alguns sintomas que o homem pode confundir com envelhecimento. Quais seriam? Principalmente redução do desejo sexual, redução do padrão de ereção, ele pode perder o nível de energia, principalmente no final da tarde, começo da noite, ele se sente um pouco mais indisposto, ganhar peso, né? Outra coisa também é bem frequente é o homem perder hoje, os homens que procuram atividade física, começar a perder rendimento de uma hora para outra. Outra queixa bem frequente, que aí o familiar pode prestar mais atenção, é em relação ao humor, que às vezes ele não nota que está mudando o humor, mas ele se torna um pouco mais rabugento, mais intolerante, mais irritado e um pouco mais acuado dentro de casa, ele perde a vontade pelos prazeres da vida. E eu estou vendo assim que existem muitas coisas modificando em relação à prevenção para o câncer de próstata, né? Agora não se cobra mais o PSA, existem algumas mudanças de acompanhamento. O que é que tem de novidade aí em relação à prevenção do câncer de próstata? Na verdade, saiu um estudo americano falando que o paciente não se beneficiava a longo prazo na sua vida caso viesse a rastrear o câncer de uma forma ampla como vinha sendo feito. Tá? Mas os novos estudos mostraram que não, que isso tem que ser discutido com o paciente, porque já está começando a aumentar a incidência de doenças avançadas nos Estados Unidos. Então, o que mudou realmente foi o padrão de idade, que antigamente se recomendava começar a prevenção com 45 anos e agora é só aos 50. Aos 45 anos só começa quem já tem história familiar de câncer de próstata ou alguma doença prostática ou já apresenta algum sintoma urinário. Quais seriam? Dificuldade miccional de qualquer forma, o jato um pouco mais apertado, urinar várias vezes à noite ou ter dor a urinar. Apesar que isso nem sempre está relacionado com o câncer, tá, pessoal? Muitas vezes está relacionado com doença benigna. Né? O câncer muitas vezes não dá sintomas. Qual o papel assim da hereditariedade, da genética em relação ao câncer de próstata? A hereditariedade geralmente só acomete no máximo 5 a 10% do câncer de próstata hoje. Né? Mas se tiver presente, você tem que levar em consideração e buscar a sua prevenção um pouco mais cedo, como eu informei há pouco tempo. Em torno dos 45 anos, independente de ter sintomas ou não. Principalmente, quanto maior o número de familiares acometidos, maior vai ser a sua chance de ter a doença também, que é o câncer de próstata. Principalmente pai, avô ou tio. A gente vai falar agora de um assunto que eu acho que interessa a grande maioria dos homens, que também é um tabu muito grande. Muitos homens deixam de procurar ajuda por se sentirem envergonhados e isso causa até um problema de relacionamento entre os casais, um prejuízo da relação amorosa em relação à sua companheira e sua vida pessoal, que é a questão da disfunção erétil. Então, hoje a disfunção erétil ela é um indicador até de saúde cardíaca. Então, a gente sabe que o homem não pode ficar a mercê e negligenciar essa área da sua vida. Então, doutor Fernando, eu gostaria que o senhor falasse aí a respeito da disfunção sexual. Eu falo muito para os meus alunos, Sônia, e a disfunção erétil ela é muito negligenciada, não só pelo paciente, mas também pelo colega,
que muitas vezes colega médico, que muitas vezes tem colega de indagar isso ao paciente, porque acha que está invadindo a privacidade. Mas a gente tem que lembrar que a disfunção erétil, ela é um marcador para a doença cardiovascular. Você tem que fazer um link como se fosse você tiver um problema de ereção e ele for progressivo, você pode também ter uma doença na sua coronária com um marcador para infarto no miocárdio. Então, não é só para procurar para melhorar a função sexual em si, mas também como prevenção da sua saúde, da sua coronária. Que lá o médico deverá, né, solicitar todos aqueles exames que ele pede para a doença coronariana, que seria dosar o colesterol total, glicemia, entre outros, inclusive o padrão hormonal de testosterona, que também influencia. Mas lembrar, pessoal, que a disfunção erétil afeta hoje mais de 50% dos homens acima dos 40 anos. Ela é muito prevalente, mas pouco diagnosticada. Então você tem que deixar, quebrar esse tabu, porque vai melhorar a sua qualidade de vida, a qualidade de relacionamento com a sua parceira ou com o seu parceiro, e melhorar a sua qualidade de vida entre os amigos, porque o homem, quando ele está nessa situação, ele fica um pouco depressivo, ele fica envergonhado de se relacionar com os amigos, então tem um prejuízo social muito grande. Não tem um risco de morte iminente, mas o prejuízo social é muito intenso. Para mim foi uma honra tê-lo aqui. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Tenho certeza que todo mundo gostou. Aprendemos sobre andropausa, sobre como se prevenir para o câncer de próstata e da importância do tratamento da disfunção erétil não só para a qualidade de vida, mas para a prevenção de infarto, AVC e todas as doenças cardiovasculares. Aproveito para agradecer imensamente as valiosas informações do Dr. Fernando César. Bom, Sônia, primeiro é um prazer estar aqui no seu programa. Agradeço você ter aberto esse espaço para a gente falar sobre esse assunto, que ainda é um tabu, ainda tem muita dúvida, mesmo sendo um assunto que é debatido há muito tempo. Queria agradecer ao seu público e deixar aberto para sempre que quiserem tirar alguma dúvida. Tem o meu canal também e pode me acessar pelo Instagram, que é Dr. Fernando César Muniz, ou Facebook Fernando César Muniz, e fico sempre à disposição de vocês. Então, terminando essa super entrevista, cheia de informações úteis para a saúde do homem, agradeço mais uma vez a vinda do Dr. Fernando e a todos que assistiram, e até os próximos vídeos. Se Deus quiser, um grande abraço.